O destino do planeta e o de nós mesmos enquanto civilização nunca esteve tão ligado ao futuro das cidades. Elas abrigam 50% da população do mundo e são responsáveis por mais de 70% das emissões dos gases de efeito estufa, o que tem contribuído para o agravamento das mudanças climáticas. Congestionamentos, poluição, enchentes, falta de água são apenas algumas das interações dos problemas cotidianos de uma cidade com a questão das mudanças climáticas. Os atuais padrões de produção e consumo aceleram o aquecimento global, pois são altamente dependentes de combustíveis fósseis, derivados de petróleo e carvão, que na sua queima geram gases causadores do efeito estufa. A maior concentração desses gases na atmosfera contribui para a elevação da temperatura em âmbito global. O efeito desse fenômeno nas cidades é sentido na forma de aumento do nível do mar, maior ocorrência de eventos climáticos extremos, como enchentes e períodos de seca prolongados, desastres ambientais, entre outros. As principais fontes de emissão nas cidades vêm do transporte. Um dos maiores desafios é desenvolver alternativas ao transporte individual, reduzindo emissões e proporcionando mais qualidade de vida para seus moradores. Não há solução de mobilidade se ela depender só do transporte individual. Eu sempre costumo dizer que o automóvel é o cigarro do futuro. Outra fonte significativa de emissões é na área de energia. Grande parte da energia consumida no Brasil vem das hidroelétricas, mas diante do extenso período de estiagem, as usinas térmicas a gás, óleo ou carvão tiveram de ser acionadas por um período maior de tempo para atender a demanda de energia do país. Apesar de serem vistas como fontes de problemas, as cidades também oferecem o ambiente ideal para a busca de soluções a fim de combinar desenvolvimento econômico, respeito ao meio ambiente e qualidade de vida. É possível melhorar e muito a qualidade de vida de uma cidade em menos de 3 anos, desde que haja vontade política, solidariedade, estratégia e saber transformar cada problema, ter uma equação de como transformar um problema em solução. As soluções nas cidades passam por uma articulação entre cidadãos, empresas e governos. Esse é um dos focos de atuação do CDP, uma organização internacional que oferece o maior sistema de divulgação para cidades e empresas medirem e reportarem os seus impactos ao meio ambiente. O cidadão, por sua vez, pode conhecer as ações tomadas pelas cidades e empresas por meio desse sistema. Fornecemos uma plataforma padrão para reporte global dos dados ambientais que promove, além da inovação, a adaptação e o investimento à prevenção às mudanças climáticas. Todas as cidades, independente do seu tamanho, encontram no CDP uma ferramenta para construir seu plano de ação no enfrentamento às mudanças climáticas. Por meio do relato, é possível observar muitos governos locais que já estão assumindo compromissos ambiciosos para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. É importante registrar também uma maior participação das cidades nas discussões internacionais por um acordo climático global. Un ejemplo trascendental de acuerdos climáticos es el Pacto de Alcaldes. Es una coalición impulsada por Hábitat de Naciones Unidas con el apoyo de ICLEI, el C40, WRI y otras organizaciones como UCLG. Se trata de definir metas con base en datos de reducción de emisiones y reducción de riesgos. Y esas metas y esos datos quedan en una plataforma como la de CDP que permite hacer seguimiento y cumplir con unos estándares internacionales de manejo de datos que los hace compatibles entre todas las ciudades. Initiatives like the Compact of Mayors are helping cities fulfill concrete climate goals and share their lessons. Rio was the first city in the world to comply fully with the Compact. A solução está aqui nas cidades. Então é a cidade que pode dar uma resposta mais rápida. E às vezes os países têm problemas que dependem de decisões políticas, estratégias políticas às vezes muito complexas.
Evidenciando a importância das cidades no contexto das mudanças climáticas, as participantes do programa CDP Cities vêm crescendo a cada ano. Em 2015, a edição global do programa registrou 308 cidades. A América Latina conquistou uma posição de destaque, ampliando o número de participantes desde 2011. Nós reportamos todos os dados que nós temos na capital mineira em relação às mudanças climáticas, seja de resiliência, mitigação, adaptação, na plataforma do CDP. Com isso, nós compartilhamos as nossas experiências, compartilhamos esses dados e podemos verificar se estamos cumprindo as nossas metas em relação às emissões. É muito importante reportar esses dados à plataforma do CDP. A cidade mostra para a comunidade nacional e internacional que ela está fazendo algo em relação às mudanças climáticas. For us, it's really important that we have the opportunity to compare cities within different countries and over the borders of their countries, but all at the level of cities. So, with the data from our CDP, we are able to do that. As 90 cidades participantes na América Latina da edição de 2015 abrigam mais de 112 milhões de pessoas, o que equivale a mais da metade da população brasileira. No reporte ao CDP, 25 cidades informaram que fazem a medição de suas emissões de gases de efeito estufa, totalizando mais de 196 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Essas emissões correspondem à emissão anual de aproximadamente 41 milhões de carros, 70 milhões de toneladas de resíduos enviados para aterro ou 52 termoelétricas movidas a carvão. Para absorver isso, seria necessário o cultivo de 5 trilhões de mudas de árvores por 10 anos. Os resultados mostram que 94% das cidades participantes identificam riscos climáticos. Os riscos climáticos mais reportados foram aumento de temperatura e ilha de calor, aumento e frequência das chuvas e secas. Em consequência do aumento de temperatura, algumas cidades estão sofrendo uma maior disseminação de doenças como a dengue. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente vulnerável ao surto da dengue, principalmente nas altas temperaturas no verão, porque, primeiramente, é um processo educativo. A população realmente não está preparada, não está consciente da gravidade que essa doença proporciona a todos, principalmente atacando crianças, gestantes e idosos que têm um efeito assim, mais vulnerável a esse tipo de surto. Intensas chuvas acumulam muita água em pouco espaço de tempo, causando deslizamento de terras e enchentes em Duque de Caxias. Enquanto que em Arequipa, no Peru, o maior risco das mudanças climáticas se manifesta na falta de recursos hídricos para irrigar as áreas de cultivo. Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Vamos a tener una serie de impactos en general en distintos aspectos. Perú cuenta con distintos pisos ecológicos con distintas características y el aumento de la temperatura va a generar impactos tanto a nivel de seguridad hídrica, en el tema de seguridad alimentaria. Esse não é um problema somente do Peru. Os dados do CDP revelam também que 76% das cidades entendem que esses efeitos refletem nos negócios, principalmente na agricultura e turismo, em alguns casos devido ao impacto no fornecimento de água e energia. Essa mudança no padrão de precipitação já está gerando grandes transtornos, com dificuldades para manter o abastecimento das pessoas e das empresas. E hoje, para se ter uma ideia, na bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, já não se apresentam novas outorgas, novas autorizações para o uso de água em função da restrição das diminuições do volume no sistema Cantareira. Então é uma crise ambiental, é uma crise de mudança de padrão de chuvas em toda a região de forte economia, como é a região sudeste do Brasil, e que já apresenta implicações econômicas e sociais de grande monta. Muitos desses riscos também representam oportunidades, que já estão sendo observadas pelas cidades. 69% das cidades reportaram mais de 150 oportunidades econômicas. Em destaque estão desenvolvimento de novas indústrias, aumento de investimento em infraestrutura, maior preocupação com outras questões ambientais. Campinas
uma cidade localizada no estado de São Paulo, vem aproveitando as oportunidades econômicas advindas das mudanças climáticas. Campinas definiu muito claramente a sua vocação. A vocação da cidade é investimento em tecnologia, em especial em tecnologias verdes. Por exemplo, painéis solares, biotecnologia e outras empresas de tecnologia começam a se instalar em Campinas. O exemplo é a fábrica de ônibus elétrico da BYD. Os primeiros 10 ônibus começam a circular com previsão de substituição de cerca de 300 dos 1.200 ônibus que circulam na cidade nos próximos 3 anos. Outras cidades também identificaram oportunidades para o desenvolvimento de novas indústrias. São João da Boa Vista, no interior do estado de São Paulo, reportou que a prefeitura oferece terrenos para as empresas interessadas em desenvolver atividades verdes relacionadas à reciclagem de materiais e reutilização de água. Já a Cidade do México investiu na melhoria e modernização do espaço e transporte público. Belo Horizonte investiu no plantio de mais de 54 mil mudas de árvores, visando a mitigação das emissões e melhoria na qualidade do ar. Hoje temos uma cidade mais verde, mais alegre, com um clima mais ameno. Nós conseguimos reduzir a temperatura do clima na cidade de Belo Horizonte. A cidade está com mais vida, está com mais verde, está mais agradável. As oportunidades econômicas também estimulam a colaboração entre as cidades e empresas, pois podem conduzir, além de novos negócios, ao aumento de receitas e, no futuro, a cidades de baixo carbono. Campinas reportou uma parceria público-privada com a CPFL para a instalação da planta solar de Tanquinho. A CPFL, uma empresa brasileira de geração e distribuição de energia, também respondente do CDP, investiu 13,8 milhões de reais nesse projeto que tem capacidade de 1,6 gigawatts de geração por ano, energia suficiente para o abastecimento de 1.000 famílias. Essa mudança da matriz energética aponta para o futuro da cidade, nos permite reduzir as emissões de carbono, né, e transitar para a nova economia, a economia do século XXI. Parcerias são cada vez mais necessárias entre não só os entes da federação, mas de iniciativa privada, a pública, enfim. Vemos com grande entusiasmo a possibilidade de fazermos parte da transformação dos municípios, com a adoção de tecnologias verdes e menos intensivas em carbono. Acreditamos também que a geração distribuída, através da geração solar, as redes inteligentes, a mobilidade elétrica e os projetos de eficiência energética, serão grandes fomentadores dessa transição energética e econômica do país. As cidades na América Latina também aproveitam as oportunidades para trabalhar de forma mais próxima da comunidade empresarial, visando o benefício mútuo, principalmente em áreas como transporte e energias renováveis. But we really believe that the really sustainable solution would come from the private sector, and this relationship the CDP have with the private sector at the local level really helps to develop strategies. Como se trata de um tema de natureza complexa, o desafio das mudanças climáticas exige colaboração entre os diferentes atores nas esferas de governo, no setor privado e na sociedade civil. What I'd really like to see in Latin America is that spirit of collaboration, of the role of civil society, much more in play when it comes to what's happening with cities. And city governments have the power to impact the buildings we live in, the parks we play in, the means of transport we use, and all of those that affect the health that we enjoy and that our children will enjoy in the future. And I really look forward to hearing much more about the active engagement of the citizenry of those citizens, the civil society organisations, in working with city governments to be more ambitious, to set bolder targets, and to show the world how to innovate our way through policy and action to a safer, healthier, more prosperous, low-carbon future.